Pessoal, bom dia. Então, iniciando mais uma oficina bem especial, porque nós temos o nosso mestrando, né, o Claudemir Martins de Sá, que vai nos prestigiar hoje aí com a oficina Aplicação da Ferramenta Parsifal e Revisões Sistemáticas da Literatura. Então, vai ser uma manhã bem especial. Então, de início, eu agradeço a presença de todos. Bom dia, professora Silvana, professor Silvio, demais colegas, né, estudantes. É uma manhã bem especial, como eu disse, né? A gente tem vários encontros e com membros externos, professores, estudantes. É sempre importante essa troca de experiência. Então, essa oficina é realizada pelo NUPCOM, né, do nosso PPGC de Ciências Contábeis. Inicialmente, vou passar a palavra para o professor Silvio, Claudemir, para fazer uma breve apresentação sua, né? Tá joia. Está vinculado ao tema. E na sequência eu passo para você, né, para você ficar à vontade aí, trabalhar com o seu tema. Professor Silvio, fica à vontade. Oi, Cleston. Então, Claudemir é nosso aluno do mestrado aqui, né, da UFMS Cezanne. Ele é graduado em Ciências Contábeis. Ele pesquisa sobre a Contability, organizações do terceiro setor, e durante as disciplinas do curso de mestrado, em especial na área de produções científicas, ele se destacou pela dedicação, pela facilidade no uso de ferramentas como Parsifal, Zotero, entre outras, sabe? E aí ele vai estar nos prestigiando hoje aqui para falar sobre a aplicação da ferramenta Parsifal em revisões sistemáticas da literatura. Então, eu agradeço a presença de todos, né? Em especial a do Claudemir por estar aqui nos ajudando com esse tema. E agora é com você, Claudemir. Obrigado, professor Silvio. Só uma menção, pessoal, hoje o Claudemir, né, como mestrando, compartilhando a experiência, mas amanhã contamos com vocês também, demais mestrandos, doutorandos, posteriormente egressos. Esse vínculo que o programa de pós-graduação em Ciências Contábeis tem com os mestrandos, não fica só restrito ao momento que o estudante está no curso, mas se estende, né? Como a gente diz, uma vez o FMS, né, sempre o FMS, uma vez também, né, membro do nosso programa de pós-graduação em Ciências Contábeis, né, sempre como membro. Então, contamos aí com vocês, posteriormente também, compartilhando essas experiências específicas com técnicas, métodos, e também né, para a gente poder acompanhar todo o crescimento de vocês, tanto pessoal quanto profissional. Então, aguardamos vocês aí em futuros encontros. Claudemir, passo agora a palavra para você, fica à vontade. Bom, primeiramente eu agradeço essa oportunidade, né? É muito importante esse momento da gente poder repassar aquilo que aprendeu, né, e compartilhar com os demais colegas, né? Eu estou olhando aqui na sala, tem a Lucirlene, que foi minha professora. Então, assim, é muito bom reencontrar essas pessoas, né, nesses eventos, nesses encontros, né? Sinal que a gente compartilha do mesmo ideal, né? Isso é muito bom, tá? A ferramenta Parsifal, eu queria destacar inicialmente como que eu cheguei nessa ferramenta, né? Primeiro, como eu utilizo sistema Linux, por exemplo, e eu vejo que algumas ferramentas são mais realizadas ali, mais elaboradas para trabalhar em outros sistemas, por exemplo, como o Windows. Então, inicialmente, eu falei, olha, eu preciso de uma ferramenta que seja meio que coringa, que possa servir no Linux, no Mac, no Android. Então, eu cheguei até essa ferramenta, né? E foi como eu comecei a trabalhar nela, né? Por quê? Primeiramente, que é uma ferramenta gratuita, tá? Isso é fantástico, você não precisa pagar, tem ferramentas que são pagas, e muitas das vezes o pesquisador não tem um recurso, ou também, né, não é interesse dele em fazer aquisição ali de uma licença, por exemplo. Então, isso é um ponto positivo, né? A outra, né, que eu ressaltei aí, que é uma ferramenta online, então, assim, você não precisa instalar ela no computador, você pode utilizar ela ali no navegador. E a outra que é uma ferramenta colaborativa. Ela não fica somente um pesquisador tendo que realizar o trabalho, tá? Você pode compartilhar esse acesso
dar coautoria a outras pessoas a ajudar nesse processo da revisão sistemática de literatura, né? E o outro aspecto que eu levantei é que ela é multiplataforma, né? Então, isso é fantástico, tá? Eu vou compartilhar minha tela, eu vou colocar na revisão sistemática, para dar uma introdução aqui no sistema, né, na internet, para vocês ir acompanhando, e eu vou fazer uma explicação, né, sobre a ferramenta, vou repassar dicas que eu obtive trabalhando com a ferramenta, as dificuldades, os pontos positivos, né? Então, eu vou compartilhar isso com vocês. Deixa eu... Bom, vocês estão vendo aqui, né, a tela. Bom, pessoal, para contextualizar para vocês, essa é aqui a cara inicial do Parsifal, tá? A cara inicial, onde você tem ali, são divididos o sistema em quatro halls aqui, ó, 4 etapas, né? O review, o planejamento, a condução e o relatório, tá? Nessa parte de review, é o título ali da revisão sistemática, né? É a identidade dela e uma breve descrição, né? Eu peguei essa minha como exemplo, que foi uma revisão sistemática que eu fiz ali no início de 2025, na minha entrada do mestrado, uma disciplina que foi conduzida ali pelo professor Renda e pelo professor Silvio, uma disciplina que foi bem proveitosa, né? E rendeu conhecimento, rendeu trabalho, rendeu aprofundamento no tema, né? Que é o que a revisão sistemática é um dos objetivos também, né? Mapear ali o conhecimento de uma área específica que o pesquisador esteja se enveredando, tá? Então vamos lá, aqui é o título, né, da revisão sistemática, uma breve descrição. No meu caso, eu coloquei o terceiro setor, né, trabalhar prestação de contas, accountability. Então, esse projeto de revisão sistemática foi em cima disso, tá? Partindo, né, o pesquisador vai fazer o cadastro aqui, sempre lembrando, tá, pessoal, quando vai preenchendo, sempre coloca a opção de salvar, tá, para não perder informações, tá, é sempre importante ir fazendo essa questão, porque o sistema não faz o salvamento automático, tá, ele é diferente de um Word, de um Excel, tá. Indo aqui um pouco na parte do planejamento, né, o planejamento em si é a etapa onde você organiza como a revisão sistemática será feita, tá? Antes de você começar a fazer a busca dos artigos lá nas plataformas, tá? Então, isso aqui é a etapa bem inicial ali, né? Aí tem essa parte aqui, ó, do protocolo, né? Que é o plano geral da revisão, né? Onde define toda ali a pesquisa, como que ela será conduzida para garantir aquele rigor, né, o rigor metodológico, e também ela ser reproduzida, né, ser reprodutível, tá? Então, na etapa do planejamento, ela é fatiada aqui, ó, em 3 etapas, tá? Que é o protocolo em si, tá? Que é elencado alguns conceitos básicos, que é os objetivos, né? Esse PICOC, que é uma sigla, tá? Vou explicar para vocês, né? Que ela define ali o foco da sua... É um modelo que ajuda você a definir seu foco da sua pesquisa, tá? As questões de pesquisa também tá dentro do protocolo, tá? Palavra-chave, string de pesquisa, as fontes onde o pesquisador vai obter os estudos, né? Os artigos, e os critérios de seleção, que é a inclusão ou exclusão, tá? No objetivo, né, o pesquisador ele tem que definir ali, né, descrever como é que vai ser o objetivo, né, que é a parte onde você deixa claro a finalidade da sua revisão sistemática, tá? Onde que você deseja chegar com essa revisão sistemática. Então, você faz uma descrição breve aqui, né? No meu caso, eu coloquei que é identificar e mapear a produção científica
nacional e internacional sobre a prestação de contas, né, mais relacionadas aí na Contability, né, no terceiro setor. Então, nichei nesse setor econômico ali que seja, né, terceiro setor, né, e selecionei aqui algumas considerações que eu gostaria de abordar. Temas abordados, os métodos utilizados, as principais abordagens teóricas, né, nessa série temporal aqui, ó, de 2015 a 2024, que é uma década, tá? Então é importante, né, o pesquisador dar atenção no objetivo, porque ele vai delineando a sua pesquisa no futuro, a sua revisão sistemática, né? Esse objetivo, gastar um tempo nele para, né, deixar bem frisado, ele serve justamente para te guiar a interpretação dos resultados, né? Ele guia, ele te ajuda a você chegar nesses resultados, né? E deixar o trabalho mais claro para quem lê, tá? Então, esse é o objetivo, tá? É uma das finalidades dele, tá? Indo já na parte do PICOC, que é uma sigla, né? Que aqui eu já falo o que significa essa sigla, né? População, intervenção, comparação, resultado e contexto, tá? Ou seja, esse modelo de PICOC, ele ajuda a definir claramente o foco da sua revisão, né? Quebrando ali um tema em 5 partes, tá? É interessante, se o pesquisador tiver alguma dúvida, tá? Ele tem uma opçãozinha aqui, ó, do lado, que fala o que é isso, tá? O pesquisador, ele pode clicar nele, deixa eu ver se eu consigo aqui, olha lá, ó. Ele vai falar o que é essa etapa. Então, o sistema ele é bem intuitivo, tá? Na dúvida, clica no campo ali de dúvidas ali, faz uma leitura para poder fazer ter um apanhado ali, né, do que fazer nessa parte, tá? Né? Essa etapa do PICOC, ele facilita a criar boas perguntas de pesquisa, tá? Então é muito importante também isso, tá? Um outro critério que é interessante de ressaltar, muitos pesquisadores têm dificuldade em montar ali sua string de busca, tá? Às vezes fica fazendo testes, né, da string de busca, e muitas vezes não surge tanto efeito. O PICOC, ele é uma das ferramentas aqui dentro do Parsel que te ajuda a fazer sua string de busca. Então é interessante dar uma atenção, entender o que é essa parte, tá? Para te auxiliar na questão da string de busca, tá? E ele também auxilia a definir melhor ali os critérios de inclusão e exclusão, tá? Então é interessante também aproveitar ele, tá? No caso, né, eu coloquei as descrições, a população, são as organizações do terceiro setor, né? Enfim, aí o pesquisador pode categorizar de acordo com a sua linha de pesquisa ali, né? Intervenção, eu coloquei aqui as práticas, métodos e instrumentos de prestação de contas, a Contability, né? Não coloquei nenhuma comparação, não ia fazer comparação com outro método, outra forma de prestar contas, então deixei em branco, tá? Os resultados, que é o que você espera, né, que surge ali, você coloca as identificações e tal, e o contexto da sua pesquisa, né? Já na questões de pesquisa, tá? Lembrando, o pesquisador aqui ele pode colocar mais de uma questão de pesquisa, tá? Então, no meu caso, só foi uma que eu queria só descobrir o saber do estado da arte, né? Nessa década de 2015 a 2024, mas, ó, o pesquisador ele pode incluir outros aqui, ó, né? Colocar, por exemplo, quais são os principais autores durante 2015 a 2024. Então, ele pode ir personalizando as suas questões de pesquisa, tá? Na verdade, essa questão de pesquisa,
Eu digo que ela é o coração da sua revisão sistemática, sabe? É uma das partes ali que não é só um detalhe, né? Ela que define ali todo o resto do seu trabalho, né? A questão de pesquisa, tá? As palavras-chave, né? É onde o pesquisador vai incluir ali não só a palavra-chave, mas também como sinônimos, tá? E ele vai também fazer uma relação com o seu PICOC, tá? Que é essa etapa aqui. Ou seja, através do PICOC, né, o resultado dele você consegue alinhar, você vai amarrando dentro do próprio sistema toda a construção dessa revisão sistemática, né? Então, isso tudo feito online, pode ser compartilhado, você mais outro pesquisador, tá? Até aqui tá tudo ok, pessoal? Alguma dúvida? Não sei se eu posso falar já. Sim, tem alguma dúvida? Sim. Na verdade, tudo isso aqui foi você que colocou manualmente, né? A palavra-chave, os sinônimos. Não foi aquela relação do Peacock, né? Que ele puxou de cima, não, né? Não, aqui Ah, tá. no PICOC, né, você define ali, ele te ajuda, na verdade, a você construir, né? Então, você faz um preenchimento nele, ó, ele pede até para você colocar as palavras em vírgula, tá? Ó, separe os termos usando vírgulas. Por quê? Aí você vai colocar as palavras-chave, ó, as palavras-chave, e aqui, ó, embaixo, ele vai te dar a string de pesquisa, ó. Ele te dá uma sugestão de sequência de pesquisa, tá? Então, com base no PICOC, com base nas palavras-chave, ele me fez uma sugestão de pesquisa, tá? Entendi. Então, às vezes, o pesquisador que tem uma dúvida tem alguma dificuldade, pode utilizar justamente essas etapas para ter uma noção da sua string de busca, tá? De pesquisa. Ok? Certo, obrigada. Bom, dando sequência, entra na base das fontes. O que são as fontes? É justamente na onde o pesquisador vai aplicar ali seus quesitos de string, né, seus operadores booleanos, fazendo seus filtros dentro dessas plataformas. Então, nessa parte de fonte é onde o pesquisador vai cadastrar suas bases. É bem simples nessa etapa. Ele vai dar o nome da base de dados e vai colocar o endereço eletrônico, tá? O endereço. No caso, eu fiz uma inclusão manual, uma etapa de inclusão manual, né? Mas como não tem URL de artigos que eu vou jogar manualmente, né? Ele faz como se fosse um link fake aqui, tá? Então, no meu caso, eu coloquei algumas bases, que é a Cielo, a SciDirect, a Scopus, a Spell e a Web of Science, tá? Então, é interessante nessa etapa ter uma noção ali das bases de dados que o pesquisador, né, pretende fazer a pesquisa em loco nesses sites para extrair esses arquivos de arquivos, né? Tá? Deixa eu ver. Então, essa etapa aqui é bem tranquila, tá? Dando sequência aqui, ó, queria chamar a atenção nesses critérios de seleção. Né? Então, os critérios de seleção, justamente eles são as regras, né, que você usa para decidir quais artigos que entram na sua revisão ou que saem. Então, assim, é importante o pesquisador ter essa visão de saber, de entender mesmo o que ele deseja e o que ele não deseja. Então, ele tem que ter isso bem claro na cabeça dele, né? Geralmente, os critérios de inclusão, tá? Geralmente, eu digo que é o primeiro, né? Que são aqueles estudos acessíveis. Muitas vezes você vai fazer uma busca de artigos no
um determinado base de dados, você vai conseguir extrair o histórico dele, né, que é o BibTeX, que é digo que é o metadado desse artigo, mas você não vai conseguir, às vezes, fazer a leitura desse artigo. Às vezes ele é pago, então é interessante do pesquisador dar essa atenção, né? Porque senão você não vai conseguir ler o artigo na íntegra, você vai ter que pagar, então, às vezes não é a ideia do pesquisador, tá? Então é nessa parte de critério que o pesquisador vai dar atenção, o que eu quero e aquilo que eu não quero. No caso desse meu exemplo, né, eu fiz aqui 5 critérios de inclusão e 6 critérios de exclusão, tá? Meus critérios de inclusão, porque está taxado isso dentro do meu trabalho, né? É a questão da data. Então, se eu quero artigos publicados nessa data, aquilo que não for publicado nessa data, eu vou fazer a exclusão, tá? Às vezes, nas suas pesquisas, vocês vão encontrar artigos duplicados. Então, você vai fazer um critério de exclusão, tá? Outro critério que eu coloquei, que é interessante, às vezes, fazendo as pesquisas nas bases de dados, você encontra um artigo de revisões sistemáticas. Só que eu não quero que esteja, o meu estudo de revisão sistemática, esteja outros artigos de revisão sistemática. Então, eu criei um critério de exclusão para eu fazer, né, eu retirar isso, não entrar no meu portfólio final, tá? Então, assim, aqui o pesquisador, ele vai definir esses critérios, tá? Pode ser por idioma, pode ser por período, tipo de publicação, pode ser por relevância, tá? É justamente isso, tá? Ele serve para fazer um filtro dos artigos que você pretende compor o seu trabalho, tá? Enfim, aqui é a última etapa da parte do protocolo. Subindo aqui, você entra na parte de lista de verificação para avaliação da qualidade, né? Que é a etapa onde deixa eu selecionar ele aqui, ó. É nessa etapa, na lista de verificação, só um minutinho que travou aqui. Claudemir, Oi, professor. Enquanto você vai destravando aí, ali naqueles critérios de inclusão e exclusão, é bom a gente sempre destacar que eles aparecem em qualquer artigo de revisão sistemática, porque é um caminho para você, se quiser reproduzir o artigo, né, você seguir. Exato. E é bom também, talvez, destacar como que você chegou às palavras-chave, porque é um caminho assim que será utilizado em todas essas plataformas, né? Porque ao dar um string padrão ali, você utiliza esse string na busca, por exemplo, na Scopus, nas plataformas. Exato. Então, talvez seja interessante você destacar como que você chegou nas palavras-chave ali, principalmente ao colocá-las em língua inglesa e português. Ah, sim. Perfeito. Vamos. Deixa eu ir na palavra-chave, na string, né? Aqui, ó. Bom, nessa etapa, né, todo pesquisador ali tem essa dificuldade, né, de montar suas palavras-chave. No meu caso, como seria só terceiro setor, accountability e prestação de contas, eu tive que fazer meio que tentativa e erro nas bases de dados, porque às vezes eu colocava accountability, não vinha artigo. Às vezes eu colocava terceiro setor, pesquisando terceiro setor no mundo inteiro, não vinha, só vinha às vezes alguns artigos do Brasil. Então assim, ó, as palavras-chave e os sinônimos, ele ajuda, no meu entendimento aqui e prático, ele ajuda a potencializar a obtenção dos seus resultados de pesquisa, tá? Por exemplo, terceiro setor não é o mesmo do que terceiro setor lá nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos você tem que fazer adaptação da linguagem, né, do país, que seria third sector, né? Aí você tem que fazer os ajustes ali de sinônimos,
fazendo uma mescla de palavras em português, mas também em inglês e também de espanhol, para isso, né, te dar uma potência na obtenção desses resultados, né? Creio que seria isso, professor. Não sei se eu respondi, não sei se... Sim, não, é isso mesmo. E aí acaba que, se você entrar em alguns artigos do seu tema, nesse momento, né, que você está fazendo a revisão sistemática, ela vai te ajudar, porque em todo artigo você encontra o resumo, e logo na sequência tem as palavras-chave, aí depois, se você tiver dificuldade para traduzir essas palavras-chave do português para o inglês, acaba tendo o abstract, que vai trazer as palavras-chave em língua inglesa, e aí a seleção dessas palavras-chave e a inclusão delas, aí, a organização delas, vai ser o seu protocolo de busca, né? Então, olhar uns artigos de forma aleatória nesse momento é importante, né? Enfim, para você definir o caminho. É importante, professor, e assim, ó, às vezes quem está fazendo o estudo também não tem que ficar meio que, vou padronizar minha string, né? Eu padronizo a minha string e eu vou fazer a minha busca ali nos, sei lá, 5 sites. Só que às vezes não é assim. Às vezes o pesquisador tem que adaptar a sua string de busca para a plataforma que ele está buscando esses artigos. Às vezes você padroniza a sua string, que é esse caso aqui, ó, do meu, né? Terceiro setor ou third sector, ou tercer sector, que é, né, terceiro setor no espanhol. E prestação de contas ou accountability. Se às vezes se eu for pegar essa string de busca e fizer ela no spell, ela vai trazer alguns estudos, alguns resultados. Se eu pegar essa mesma string aqui e aplicar ela na Web of Science, que é uma base mais ampla, eu vou ter muito artigos, mas muito artigos. Então, eu tenho que ir personalizando para eu conseguir extrair aquilo que eu desejo dentro das plataformas. Claro, não dispensando, não personalizando a string de certa forma de eu ter problemas de não trazer ou dispensar artigos relevantes. Então, é interessante dar atenção não só às palavras-chave, mas também como a string, tá? E não montar uma string e essa aqui vai ser minha string para a vida inteira. Não é o caso. Ela tem que ser adaptável, tá? E é um ponto interessante que o senhor falou, professor. Isso a gente tem que, como é algo mais orgânico, é algo mais que o pesquisador tem que ficar testando, tem que ficar trabalhando isso nas plataformas, né? Então é bom ter isso como atenção. É um ponto bem relevante, né? Enfim, dando sequência na parte da lista de verificação, né, para a avaliação da qualidade dos artigos, né, aqui é onde o pesquisador ele coloca algumas questões, né, são as questões, são as respostas e é uma pontuação, né. Então, qual que são essas questões, né? O pesquisador, eu vou colocar o meu caso, né? Se eu pegar um artigo dentro dessa revisão sistemática, eu coloquei a primeira questão: o objetivo do estudo está claramente definido, né? Essa pergunta, eu coloquei ela porque justamente eu quero avaliar em um grau, de uma escala numérica, se o objetivo está claro ou não, né? De forma simples, não sendo uma questão dicotômica, sim ou não, mas a gente pode colocar por escala eu avaliar a qualidade do artigo. Eu posso colocar sim, parcial ou não, ou você pode colocar numa escala Likert para avaliar se o objetivo dele está claramente definido ou não, né? Você vai colocando aqui as questões para fazer a avaliação do artigo. Ó. Você pode utilizar a metodologia, ela é adequada para responder o objetivo, né? O estudo descreve claramente o contexto e o tipo da organização, né? Claro que isso é relacionado à minha revisão sistemática, ao meu objeto de estudo. Mas o pesquisador pode dar a cara dele, pode
Claro que vai ter uma ligação meio que harmônica com alguns quesitos, como objetivo, metodologia, né? Os métodos de coleta de dados, isso acontece em quase todos os artigos, né? Então, são critérios que você pode fazer uma verificação da qualidade, né? Essas questões, eu fiz 10 questões, né? E nas perguntas, eu coloquei o peso. Sim, equivale a 1 ponto, parcial a meio ponto, e não, que não pontua, né? E aqui embaixo vai ter as pontuações, que é o score, né? Ou seja, essa avaliação é como uma prova. É um exemplo bem claro, é como se fosse uma prova. Tenho 10 questões, né? Vou fazer a correção disso e verificar a pontuação dele. Se cada artigo, um artigo vai ser 5, esse para mim tem 6, esse foi muito bom, tem 8. É como se fosse uma provinha para o pesquisador avaliar de forma numérica, né, numa nota de cada artigo que ele selecionou, tá? E tem uma coisa bem interessante, que é a nota de corte, né? Essa nota de corte, ela serve justamente para comparar a qualidade entre estudos. Por exemplo, aqui eu selecionei uma nota de corte 6, ou seja, se eu avaliar, tem um portfólio final ali de artigos, né, de, sei lá, 10 artigos, só que somente 5 alcançaram esse score, os demais eu vou retirá-los. Só vai entrar 5, né, do meu portfólio final. Tá? Então é interessante ter essa nota de corte. Tá? Já na parte da formulação, né, no formulário de extração de dados, né, essa etapa também é interessante, porque aqui no formulário de extração de dados, é como se fosse um fichamento dos artigos que você vai ler final ali para compor a sua revisão sistemática, né? Ou seja, é uma etapa que eu digo, até o professor Silvio, numa aula dessas, ele comentou comigo, que a parte de extração de dados é um pouquinho trabalhosa. De fato, ela é trabalhosa, porque aí o pesquisador, ele vai ter que ler o artigo na íntegra e vai ter que anotar essas informações num formulário para poder fazer a extração disso, né? Esse formulário ele vai utilizar na elaboração de planilhas, né? De tabelas, de quadros, através desse formulário. Um pouquinho mais para frente ali, eu vou mostrar para vocês, na parte de realização, tem uma opçãozinha que você consegue, depois de fazer toda a sua revisão sistemática, ele dá uma opção de você exportar para um arquivo de Excel, né? Então, nessa parte de exportação, você consegue trabalhar isso para compor ali o seu estudo, né? No meu caso de formulário de extração, eu coloquei vários itens que eu gostaria de extrair de cada artigo, né? Que seria ano de publicação, autor, idioma, palavras-chave, tá? O país, né, onde que foi originado esse estudo, método de pesquisa, técnica de coleta de dados, tipo de organização analisada, por exemplo, no meu caso, se é uma organização terceiro setor de saúde, amparo social, ambiental, então, na minha extração de dados, você consegue fazer isso, né? Então, você vai colocando aquilo que você quer extrair de cada artigo, né? O enfoque, teorias, métodos, base de dados, enfim. Aqui você vai colocando essas perguntas para fazer a extração, né? Claudemir, acho que a Simone quer fazer uma pergunta. Sim, professora Simone. Oi, Claudemir. Claudemir, depois você poderia voltar ali naquela parte de questões, que eu tenho uma dúvida. Sabe, questões que você tá, isso, lista de verificação, né? Uhum. Essas questões, eu tenho que responder quando eu começar a ler cada artigo que eu separei,
Ou é quando eu estivesse fazendo aquela separação ali do que eu rejeito ou aceito? Eu estou em dúvida. Ah, tá. Não, essa parte aqui, Simone, você vai fazer ela no final. Ah, tá. Eu vou adiantar ela aqui para você ter uma noção. Você vai fazer ela aqui, ó. Entendi. Aqui, Tá. ó. Tá vendo as 10 perguntinhas que eu coloquei lá? Olha lá, ó. Eu selecionei esse estudo aqui, ó. Sim. Né? A gestão e a contabilidade, um estudo sobre a percepção dos membros de igrejas evangélicas. Certo. Eu li o artigo na íntegra, eu li ele. Minha primeira pergunta para eu avaliar a qualidade foi: o objetivo do estudo é claramente definido? Sim. Eu poderia colocar não, ó. Se eu colocar não, vai mudar tá vendo? Mudou a pontuação do artigo? Então é isso, ó. É no final, quando você separa todo o seu portfólio final. Depois você vai nas bases, joga os artigos dentro do sistema, você aplicou os critérios de inclusão e exclusão, aí você vai ter um portfólio bruto. Aqui você começa a fazer a lapidação do seu portfólio. Aqui você começa a dar notas a cada artigo. A cada artigo, beleza. Exatamente. Entendi. Essa era a minha dúvida. Então, entendi perfeitamente. No meu caso, o meu portfólio final ficou em 33 artigos. Eu li todos na íntegra, apliquei todos os critérios de qualidade, né? Todos os critérios de qualidade. Claudemir, a professora Silvana quer fazer uma pergunta também. Oi, professora Simone. Silvana, perdão. Obrigada. Obrigada. Muito bem. Bem na linha da professora Simone também. A quantidade de perguntas é possível ajustar. Possível. É possível adaptar. Quando acessa o sistema, ele vem... Eu não estou no sistema, tá, Claudemir? Você ouviu. É possível... Ele vem com alguma orientação ou todas as perguntas você construiu? Todas as perguntas, professoras, elas são construídas pelo pesquisador. Ok. É uma tela em branco, então. Legal. É uma tela em branco. O sistema, teoricamente, ele te deixa você a construir. Ele só te dá a base. Então, é uma parte bem orgânica. Eu sei que tem alguns sistemas que são pagos, eles têm modelos. Então, assim, esse como é gratuito, ele te dá uma tela em branco e deixa você personalizar ao modo que você deseja. De certa forma, isso é bom também. Só que exige um pouco mais do pesquisador, né? Sim, com certeza. E eu acho que também o teu objetivo, né? Como você falou antes, né? Essa característica do que você quer descobrir, mas, né? Eu acho que chamar atenção aqui para quem vai fazer o processo. Quanto mais detalhamento nesse esforço, mais resultados a gente tem de comparação depois. Então, eu achei interessante a robustez das perguntas, que aí depois vai te gerar resultados. Exatamente. Obrigada. Exatamente, porque, professor, é um ponto bem interessante. De certa forma, a autonomia, ela nos ajuda, né? Eu entendo isso, ela nos ajuda, ela nos auxilia, poupa tempo, mas muitas das vezes a autonomia, ela tira um pouquinho do nosso controle, né? É como um avião ele tem o piloto automático, mas o piloto está ali. Ele está olhando os números, está avaliando, está no final, na hora de pousar, é ele que mete a mão ali no must e ele que pousa o avião. Teoricamente, o sistema é mais ou menos assim. É mais ou menos isso. Esse exemplo lógico que eu estou dando, né? E o pesquisador, quando ele trabalha mais, ele é braçal, ele consegue extrair mais conteúdo, sabe? Consegue dar mais rigor ao seu trabalho, te dá mais você fica mais próximo daquilo que você deseja, do resultado, né? Você entra mesmo dentro da sua pesquisa e você começa a se aprofundar, sabe? Então, assim, isso é importante, é interessante o que essa ferramenta consegue proporcionar, né? Tá? Bom, seguindo na parte... Oi, professor. A professora Ana Cláudia acho que quer fazer uma pergunta também. Sim. Muito obrigada, parabéns pela apresentação. Obrigado. Claudemir, e uma dúvida, por favor. Sim.
tô achando muito completo esse software. E a minha dúvida é se você avaliou outros e o que te fez optar por esse e não outros, como o Ryan, por exemplo. Porque eu acho que a sua resposta vai me ajudar a decidir sobre uma questão. Bom, vamos lá. Primeiro ponto que eu selecionei essa ferramenta é gratuita. O primeiro ponto é gratuita. O segundo, eu, diferente de outras pessoas, a maioria das pessoas utiliza sistema Windows, tá? Windows ou Mac. Eu não utilizo o sistema Windows e nem Mac. Eu utilizo Linux. E muitos dos meus softwares, eu tenho que procurar softwares que são semelhantes. Então, assim, eu buscando nos sistemas, via muito sistema para Windows, só que eu não consigo fazer a instalação dentro do meu sistema Linux. O que eu priorizei? Um sistema que rode num navegador de internet. Tá? Esse é o outro critério. Tá? Por quê? Porque é multiplataforma. E o outro critério que me chamou muita atenção e que eu achei interessante, que é colaborativo. Eu posso fazer junto com o professor Silvio, eu posso fazer uma revisão sistemática contigo, com 10, 15, 20 pesquisadores, tá? Então, isso é o que me chamou a atenção. E, de fato, eu olhei no mercado, vi outro software, vi outras ferramentas, mas por questão de custos, questão de não poder instalar no meu computador, eu optei por esta. E, para mim, é uma excelente ferramenta. Entendi. E você chegou a verificar, além dessas questões, se essa ferramenta resulta ao mesmo volume de artigos, por exemplo, que uma outra, como o Ryan? Se teve alguém que investigou se um deles resultava mais ou menos, considerando as mesmas palavras-chave, por exemplo? Bom, vamos lá. Assim, essa parte do sistema fazer a busca por artigos, ele não realiza. O resultado em si, o sistema ele só trabalha a base de dados que você trabalha, que você joga dentro dele. Entendi. Tá aí a diferença, então. A diferença é que você, utilizando esse sistema, é muito mais orgânico. Você tem que colocar mais a mão na massa. Por quê? Porque ele tem menos automações. Tá? Tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, né? Isso que eu estava até falando com a prof. Silvana, perdão. Por ser um sistema gratuito, assim, eu utilizando ele na prática, ele entrega muito, né? Até porque ele é uma ferramenta que ele foi criado no Brasil, ele é feito. Eu estava conferindo agora, me chamou a atenção que eu não conhecia ele. Para mim, pelo menos, nunca tinha vindo a oportunidade do uso, não conhecia ainda. Então, ele é uma ferramenta que ele foi desenvolvida no Brasil por um profissional aí, né, de TI, para auxiliar justamente os pesquisadores na área de engenharia da computação a fazer suas revisões sistemáticas, né? Então, é muito interessante isso daí. Por isso que eu achei fantástica essa ferramenta. Na disciplina que nós tivemos no ano passado, né, o professor chegou a repassar algumas ferramentas desse tipo. Se eu não me engano, ele até falou do Parsifal, mas o pessoal não deu atenção. E eu busquei muita ferramenta. Mas, enfim, essa me chamou bastante atenção por esse detalhe que eu te falei. Tá bom, então muito obrigada, viu? Nada. Bom, pessoal, dando sequência na parte de realização, é nessa etapa aqui que o pesquisador vai jogar os seus estudos, né? Vai cadastrar suas bases aqui para jogar os estudos obtidos ali nas plataformas, né? Então, aqui é a parte de condução mesmo, né? Aqui é onde o pesquisador vai, de fato, fazer o input de artigos nas bases de estudos ali, para poder implementar aqui, tá? Na parte inicial aqui de pesquisa,
como eu te falei, tem uma string base, né? Mas assim, ó, como eu trabalhei com 5 plataformas, eu personalizei as minhas strings nessas plataformas, né? Não é a mesma string, ó, por exemplo, ó, a string base é uma, inclusão manual é algo que eu coloquei, mas não é necessário, né? Na Cielo, ó, eu coloquei outra string personalizada, Size Direct também, ó, Scopus, algumas repetem, aqui já mudou ó, a minha string, então aqui ó, você coloca as strings utilizadas nessas plataformas, né? E já aqui no campo de importação, ó, olha que interessante aqui, ó. Aqui você faz o input ó, dos arquivos, ó. Faz o input. Aqui ó, você vai jogar, ó. Você vai jogar o Bibitex ou colar o conteúdo de cada uma, ó. Né? Jogar o conteúdo aqui, ó. Tá? Então, nessa parte, ó, ficou um arquivo, eu fiz inclusão manual, na Cielo obtive 26, Size Direct 120, Scopo 66, Spell 21, Web of Size 46, né? Então, nessa parte de condução, ó, é passo a passo, né? Passo 1, passo 2, seleção de estudos, ó, essa aqui é uma etapa bem importante e bem, de certa forma, trabalhosa, né? Não que as demais etapas não sejam, mas essa é uma etapa bem trabalhosa, que aqui, ó, quando você jogou todas as bases aqui, ó, né, você jogou de todos os seus estudos ali, agora você vai fazer a seleção de cada estudo aqui, ó. Então, aqui, ó, é o resumo de tudo que você jogou lá. É nessa etapa aqui, ó, que o pesquisador, ó, find duplicates, que o pesquisador vai fazer, aqui vai estar elencado todos os artigos que são duplicados, tá? No meu caso, não tem nenhum artigo duplicado aqui, porque eu já resolvi todos, tá? E quando ele faz quando você resolve os duplicados, ele entra na etapa de duplicado, ó, ele mesmo dá o direcionamento de artigos duplicados, tá? Então, a primeira etapa é isso, você jogou as bases de dados ali, vai ter sei lá, um monte de artigos ali. Primeiro passo que eu sugiro vocês a fazerem é fazer a checagem de duplicados e já dar direcionamento nos duplicados, tá? Aí, a próxima etapa aqui, ó, é você fazer o direcionamento de item por item. Vou abrir o artigo aqui, ó, o primeiro, né, que é Organizações, que é um artigo em espanhol. No caso, esse daqui não deu o resumo, mas eu li ele no... Deixa eu pegar outro aqui. Não é nenhum. Deixa eu ver um que tem um resumo. Mas ele vai dar um resumo aqui, tá? Ó. Ele dá os detalhes dos artigos, ó. Aí você coloca aqui, ó. Um class field é não classificados, né? Aí você vai selecionar o critério por que esse artigo foi rejeitado, ó. Tá? Ou você vai incluir ele, né? Tá? Acho que a Simone pode até falar um pouco dela aí, né, Simone, que você está nessa etapa, né? Simone está nessa etapa aqui ó, de fazer a checagem. Simone está fazendo também uma revista temática do dela, né? Exato. Ontem até conversei com o professor Silvio, porque na Cielo, quando eu abro, no meu caso, eu fui fazer a revisão, né, de aceito ou inclusão ou exclusão, da Cielo eu não estava conseguindo, porque eu não tenho, só tenho um endereço, né? Se você puder mostrar ali, Claudemir, onde fica o endereço, lá embaixo, não aqui onde faz o resumo. O meu estava igual aquele outro seu. Aí tem o endereço, eu jogo o Cielo lá, dentro do Cielo, quando não tem o resumo. Aí eu jogo lá, pego o resumo e coloco aqui. E daí já vou lendo aquele resumo, se eu vou aceitar ou se eu vou rejeitar.
Só que ontem eu conversei com o professor Silvio, eu estava tendo problema na Cielo, ele está dando erro, eu não estou conseguindo acessar alguns artigos, sabe? Tá dando erro, aí até o professor sugeriu, tipo assim, né, professor Silvio pode até explicar aí, sugeriu eu dar esse como exclusão, porque eu não estou tendo acesso. Isso, é um critério de exclusão, né? Isso, Aí, mas eu estou nessa etapa, tá? Para mim está sendo ótimo. Eu ligar, entro aí, já jogo, muitos às vezes já está em português, outros são em inglês. A maioria ali dos focos vem tudo em inglês, né? Mas eu estou nessa etapa. Tá? Eu queria destacar uma etapa, uma questão bem importante aqui, ó, na hora que o pesquisador está fazendo ali, dando direcionamento aos artigos, se ele vai aceitar, excluir ou duplicar. Por exemplo, aqui, ó, é um artigo em inglês. Eu sei que tem muitas pessoas, né, como eu, não domina ali o inglês com certa exatidão. Como é um sistema que é no navegador, ó, o pesquisador ele pode selecionar a palavra aqui, ó, e traduzi-la, ó. Selecionar aqui, ó, traduzir, ó. Ele vai traduzir para você se você está com dificuldade. Então, assim, para quem não tem um certo domínio do inglês, é fazer isso daqui, tá? Que vai conseguir também chegar no resultado que deseja, tá? Ó, por exemplo, ó, lá no resumo desse artigo aqui, está em inglês, deixa eu selecionar ele, vou colocar para traduzir, ó, clico com o direito, seleciono aquilo que eu quero traduzir, tá? Isso é do meu navegador, é do navegador Chrome, creio que vocês também utilizam ele, né? Clique com o direito, vai lá na opçãozinha lá embaixo, ó, traduzir seleção para o português, ó. Ele vai traduzir isso para você, aí você pode fazer a leitura disso daqui, ó, e com base nisso você dá direcionamento no estudo. Se você vai aceitar ele e qual que é o critério de aceite desse artigo, tá? Claudemir, não sei se eu estou atropelando, Simone, a sua pergunta, mas assim, aqui a gente pode entender, então, que se a gente jogou para dentro do Parsifal 300 artigos, por exemplo, que a sua string de busca gerou para nós, né, buscou em todas as plataformas, se a gente jogou aqui para dentro do Parsifal 300, importamos 300 artigos, esses critérios, como você disse que esses 300 seria o número bruto, ao usar esses critérios de artigo aceito ou não para sua revisão sistemática, você vai trazer esse número, por exemplo, de 300 para 40, 50, 100, ou seja, vai ficar só os artigos que você avaliou e que você chegou à conclusão que é útil para sua revisão sistemática. É isso, né? Isso. É isso, acho que é isso, professor, porque nessa etapa aqui, ó, o senhor chegou a realizar, né? Então o senhor tem um pouco essa noção, a parte bruta, né, dos estudos, quando você vai fazendo os direcionamentos, né? Então, como é por etapas, você faz toda, aceita ou rejeita, você está no passo 3 ainda. Quando você terminou tudo, de fazer tudo essa etapa aqui, aí você vai ter um portfólio mais refinado, portfólio mais polido. Beleza, você tem 300 artigos lá, eu rejeitei 200, vai ficar 100 para a próxima etapa. Aí, então, pula de fase, né? Você vai fazendo todas as plataformas. Na hora que você finalizou essa etapa, você pula para a qualidade de cada artigo. Então, se eu não me engano, deixa eu ver quantos artigos deu no meu aqui, peraí. Vamos lá. Foram, deixa eu ver, 280, né? Deixa eu ver, 280 estudos. Exatamente, 280 artigos, né? É só você colocar ali o que você aceitou e vai te aparecer, né? No aceito. Exatamente, ó. 33 artigos aceitos, ó, tá vendo? Eu rejeitei 199.
Aí mostra os duplicados ali também. Exatamente, ó, 25 artigos duplicados. Tá? E se aqui o pesquisador quiser, por base de dados, né, ele seleciona aqui em cima, ó, da Cielo, tudo que foi duplicado, Science Direct, ó. Então ele vai olhando as abas, né, as guias aqui, vai tendo acesso a todos os estudos, né? Já na parte de qualidade do artigo, essa etapa aqui, ó, o pesquisador vai ter que ler todos os artigos. Exatamente, aqui ele vai ter que ler para fazer essa etapa, que é dar peso aos trabalhos lidos, e também já aproveitar e fazer a extração de dados. Tá? Aqui ele vai dando notas aos critérios que ele estabeleceu, né? É aquilo que eu te falei, é como se fosse uma prova de cada artigo, né? Questão 1, questão 2, aí vai pontuando, né? E o interessante também, que por incrível que pareça, eu fui observar isso agora, aqui, ó, nessa parte em cima aqui, ó, show, done, pende, o que está pendente, né? Também são filtros, ó, que o pesquisador consegue, né, aplicar, ó. Por exemplo, ó, score acima de 6, ó. Na verdade, esses meus 33 aqui, todos deu acima de 6, ó. Agora, se tiver artigo abaixo de 6, vai estar relacionado aqui, ó. Score lower, abaixo de 6, ó. Todos os artigos abaixo de 6, ó. É aquela velha questão, não sei o que está escrito, clica, seleciona e traduz, ó. Pontuação igual ou inferior a 6, quem não tem um domínio do inglês, tá? Claudemir, a Letícia quer fazer uma pergunta, mas antes dela fazer uma pergunta, eu vou colocar aqui no chat, sim, um link de um artigo que é como se fosse um passo a passo do uso do Parsifal. Como a gente sempre comenta nas aulas, né, essas coisas vão mudando, essas coisas todo mês, vamos dizer assim, tem alterações. E aí o pessoal fez um passo a passo sobre o uso do Parsifal, publicou em 2025. Então, assim, para quem tem dúvida, além aqui da aula gravada, de outros meios de você buscar informações, também tem esse artigo. E a Letícia quer fazer uma pergunta. Professor, antes da Letícia, esse artigo é muito bom, tá? Legal. Esse artigo que o senhor falou, ele explica, assim, passo a passo, do jeito que o Claudemir está explicando ali, é ótimo esse artigo. E tem bastante tutorial também na internet, né? Tem. Que ajuda. Então, é uma ferramenta bastante propagada aí. Mas, assim, o jeito que o Claudemir está explicando passo a passo é excelente, tá, Claudemir? Estou conseguindo entender muito, bem mais. E outra coisa, só assim, a critério, só dar uma sugestão referente quando tiver algum artigo em inglês, que às vezes tem algumas palavras técnicas, que às vezes no Google ele dá uma divergência, é legal entrar no site da Cambridge. Tem um site na Cambridge, e daí lá a gente consegue ter uma mais fidedigno, né, para o português, a gente trazendo do inglês para o português, tá? Só uma questão de sugestão, uma sugestão, tá, professor? Perfeito. Da Cambridge. Bom, quem queria fazer alguma pergunta? A Letícia. Eu. Oi, Letícia. Oi, bom dia, Claudemir. Bom dia. Eu tenho uma dúvida. Então, na verdade, esse teste, vamos dizer assim, de qualidade, ele já seria um próximo filtro, porque você já tem o filtro lá atrás de aceito, rejeito, e aí agora é a nota, mais um filtro. Aí se tivesse algum artigo abaixo de 6, aí desses 33 ia reduzir, por exemplo, para 30. Então, é um novo recorte. Exatamente. É como um filtro mesmo, né? Como se fosse um filtro de água lá. Tem a primeira camada de carvão, a segunda camada de areia. É bem isso. Essa parte de qualidade aqui, ó, é o refinamento, é o polimento dos artigos ali que você selecionou no critério de inclusão e exclusão, tá?
é um filtro a mais, tá? Só que tem uma etapa bem interessante, tá? Que o pesquisador tem que ter isso em mente. Como eu coloquei uma nota de corte, tá? Eu coloquei 6. Se tivesse artigos abaixo disso, com certeza, ele não entraria no próximo estudo, porque é um filtro. Então, assim, o pesquisador tem que definir ali o score que ele deseja, tá? Para não dispensar bons artigos também. Tem que ter isso em mente, tá? Tá, ok, obrigada. Nada. Já nessa parte aqui, ó, da qualidade, né, como eu li todos, eu fui colocando notas em todos os artigos, ó, 1 a 1. Um deu 9,5, outro 9,5, né, 9,5. Eles vão colocando os com mais notas acima, né? Tem um artigo que deu 8. Enfim, aí o pesquisador vai dando nota. Uma questão que eu acho interessante quando o pesquisador for fazer essa etapa, tá? Ele já faça as duas ao mesmo tempo. Ele faz atribuir a qualidade de cada estudo e fazer o formulário de extração, tá? Porque neste formulário ele vai fazer de forma manual. Ele vai preencher manualmente, ó. Ele vai preencher manualmente cada critério que você colocou para fazer a extração, ó. Tá vendo? Manualmente. Então, quando você vai fazer a leitura do artigo, você já dá a nota, já faz o peso de cada artigo selecionado e já faz a extração de dados, tá? Faz de forma manual. Né? Então, faz os dois ao mesmo tempo. Esse artigo aqui, ó, é a Contability. Vamos ver se ele está aqui, ó. Não sei se ele coloca na ordem. Ele não coloca na ordem, mas dá para filtrar. Tentar de A a Z. Ele não. Aqui o pesquisador vai ter que fazer manual mesmo, tá? Então, todos eu fiz a coleta de dados dele, ó. Tipo, esse artigo, antes de publicação, você vai ter que colocar manualmente o autor, o idioma, as palavras-chave, ó. É até interessante o destaque de colocar essa parte de palavras-chave, que tem sistemas que fazem as palavras-chave, faz aquelas nuvens, né, de palavras-chave que você vai utilizar no seu artigo. Então, é interessante você fazer isso aqui também, tá? Ô, Claudemir, assim, quando a gente define lá no começo do protocolo, que você mostrou as palavras-chave, que aí ele gera, o Parsifal gera um string de busca, né? Isso. E aí você vai usar esses string, embora não seja padronizado para todas as plataformas, você vai ter que fazer ajustes. É importante destacar, eu acho que aquele momento é muito importante, né, como praticamente todos, vamos dizer assim, mas por que eu estou destacando aqui esse momento? Porque se você usou uma string que gerou um banco de dados bruto para você de 5.000 artigos, você vai ter que entrar nos 5.000, vai ter que entrar em todos os artigos ali, aceito e não, e depois você vai ter que entrar nos que você aceitou e avaliou acima da sua nota de corte, você vai ter que entrar em todos eles e colocar essas informações aqui, né? Exatamente. Ou seja, todos os que você aceitou acima da nota de corte, vamos supor que já que o seu banco de dados era enorme, aqui também vai ficar muito grande. Vai. Então, o detalhe de cada uma das etapas, os cuidados, além de gerar qualidade no seu trabalho, ele também, assim, como que eu poderia dizer, ele vai eliminar trabalho, porque imagina se você não refinou a sua busca, você trabalha com um banco de dados muito grande, né? Olhar 5.000 artigos, 2.000 artigos, né? Então a string, depois esses filtros, vai fazer com que você chegue aqui nesse momento com um banco bem de boa qualidade, né? Apenas os que você achou que são os mais importantes mesmo. Achou não, né? Apenas que todo o mecanismo utilizado gerou como os mais importantes dentro de sua revisão sistemática. Seria isso?
É uma etapa que o senhor falou, faz todo sentido, professor, porque, claro que todas as etapas são importantes, né? Não é indiscutível isso, né? Mas é aquilo, o pesquisador ele vai ter que afinar o seu instrumento, a sua ferramenta, para obter o resultado desejado, né? Uma simples string ali, um ajuste na string, se reduz drasticamente. É como o senhor falou, às vezes numa string você obtém 5.000 artigos, já obtive 30.000. Eu tive que ir aplicando filtro, sabe? Afinando ali minha string para lapidar mesmo, eu pegar só o suprassumo dos artigos. Dispensar artigos que eu não gostaria de incluir no meu trabalho. Eu cito um exemplo, eu estava pesquisando esse mesmo estudo de terceiro setor, só que na minha string estava vindo muito artigo de público, sabe? Então eu fiz um ajustezinho na string, coloquei not public, parou de vir artigos. Então eu fui calibrando a minha ferramenta. Porque senão, de fato, é difícil avaliar 5.000 artigos. Você tem que ir calibrando. Senão fica humanamente impossível avaliar tudo isso num curto período de tempo, né? Sim, é o que a gente quer dizer, que se você pegar um universo desses 5.000 artigos, você vai ter um trabalho enorme. Exato. E assim, irrelevante, porque entre esses 5.000, a maioria não vai ser útil para o seu trabalho. Então, os detalhes anteriores vão te ajudar a ter menos trabalho agora, aqui nessa etapa, né? Exatamente. Né? Então, no meu caso, eu conseguia ir afinando ali a ferramenta, ir ajustando, aplicando filtros, né? Às vezes, claro que isso tudo tem que ser justificado. Você aplicar um filtro ali, eu quero só desse tipo de revista. Você tem que justificar, né, dentro do seu protocolo ali. Então, você tem que dar atenção, aplica os filtros ali, mas documente isso, né? Porque senão ele não torna reproduzível, né, que é o objetivo de uma revisão, né, sistemática de literatura, né? É importante. E dando só uma sequência, nessa parte aqui, ó, de extração de dados, depois que você fez todo esse trabalho, toda essa robustez ali, né? Lembra da parte que eu te falei que onde é possível fazer a extração dos dados, ó, é justamente aqui, ó. Aqui, ó, exportar dados, ó. Você vai clicar aqui, ó, ele vai pedir para salvar, ó, ele vai salvar um artigo, um arquivo XLS, ó. Não sei se vocês estão vendo aí? Então você vai salvar ele, ó. Ele salva o arquivinho, né? Ele salva nessa parte, aí você pode abrir ele, né? Que é todos os dados. Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela. Eu vou mostrar para vocês como é que ele... Ó, aquele arquivo que eu baixei... Claudemir, é bom destacar que esse momento que você está gerando aí é como se fosse uma parte bem resumida do seu artigo já, né? É o que o sistema vai gerar. Exatamente, professor. Ó, como o senhor falou, ele é resumido, tá vendo? Ele te dá os dados brutos numa planilha, ó. Ó, é o fichamento, né? Tá vendo, ó? Ele te dá um arquivo em Excel que você pode manipular, você pode personalizar, você pode... Eu acho que o pessoal não tá vendo. Não tá vendo? Peraí. Compartilhar. Bom, deixa eu abrir aqui. Estão vendo? Sim. Bom, então, ó, ele te dá um arquivo em Excel, né? Ele te dá um arquivo em Excel. E esse arquivo aqui, ó, você consegue lapidar, trabalhar ele. Você pode utilizar não só o Excel, você pode utilizar um Power BI, você pode utilizar outras ferramentas para poder
fazer os estudos aqui, tá? Eu vou colocar um exemplo que foi essa extração de dados, o que eu realizei com ela, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, esse aqui eu fiz na internet, no Google Planilhas, ó. Aqui, ó, é aquela extração de dados, ó, tá vendo? Ano de publicação, autor, tipo de organização, todo o meu mapeamento que eu fiz, ó. Os resultados, eu coloquei numa planilha, tá? E aqui, ó, eu comecei a construir as minhas tabelas para colocar no artigo, ó. Eu fiz uma tabela, ó, com ano, autor, título, idioma, país de origem e o número de citações, ó. Tá? Tudo com base naquele arquivo original. Então, eu fui criando minhas tabelas. Eu criei uma de teorias, tudo que foi abordado, ó, o que cada autor abordou. Quer ver? Eu vou passando para vocês, dando uma olhada. Aqui eu desenhei o processo, né, da etapa, mas não tem nada relacionado àquele arquivo. Ó, fiz uma planilha, uma tabela de síntese de teoria com os autores, ó, tipo a teoria a parte de accountability. Quem que falou de accountability? Esses daqui, ó, na verdade todos, né? Quem trabalhou transparência nesses artigos foi relacionado, ó, teoria da divulgação e do disclosure, tá tudo aqui, ó. Tudo com base naquele arquivo que eu extraí direto do Parsifal. Então, aqui, nessa parte, entra um pouco da skill do pesquisador, um pouco de conhecimento em outras ferramentas, em outras, né, aplicativos que ele pode fazer, né? Por exemplo, da palavra-chave, ó, eu fiz uma tabela aqui, ó, com as quantidade de palavras-chave, ó, tudo com base naquele artigo, tá? Por exemplo, terceiro setor foi citado 22 vezes, ó. E eu fui colocando o que cada frequência teve, ó, das palavras, de todos os artigos que eu li, ó. E com isso, eu peguei essa tabela aqui, ó, e fui num site na internet, eu não me recordo qual, acho que é o Venpage, e criei essa nuvem aqui, ó, de palavras, ó. Através dessa tabelinha aqui, ó. Eu criei essa nuvem, ó. Então, nessa etapa aqui entra um pouco de habilidade do pesquisador em fazer os seus gráficos, as suas tabelas, as suas planilhas, tá? Por exemplo, na outra, aqui eu fiz uma tabela de quantidade de artigos com os países de publicação e fiz um gráfico. Esse gráfico eu utilizei no meu artigo, né? As metodologias, né? Eu fiz as bases de dados, ó, os artigos duplicados, os excluídos, o saldo final. Então eu fui fazendo minhas tabelas. O professor Silvio falou numa aula, tipo, ele fez uma analogia com churrasco, né? Achei fantástica essa analogia dele, acho que o professor pode até falar melhor. Ele fala que, né, o churrasqueiro que dá o tempero na carne. Então, quem come carne, né? Então, nessa etapa, o pesquisador, ele dá a cara nesse artigo nesse arquivo do Excel bruto, ele começa a ganhar forma, dar forma a isso, dar imagem. Então, é interessante essa parte, né? Eu acho que nessa etapa aí, que você está destacando, tem os estudos anteriores que a gente olha, tem outros estudos anteriores que eu quero dizer são de revisão sistemática, o que eles trouxeram para dentro de cada artigo. Aí você vai começar a construir o seu artigo, né? Com base, claro, em estudos anteriores, para você poder comparar os resultados, para você falar de que forma que você avançou também, o que você apresentou que ainda não tinha sido apresentado, se é o caso. Exato. E aí você concluir no final qual que seria a maior contribuição do seu estudo. Então, eu acho que você ao gerar aquele banco de dados ali, o Parsifal dá essa possibilidade para você
aquele banco de dados que a gente está falando, é aquela planilha em Excel que você Isso. apresentou, aí você começa a trabalhar a organização daqueles dados para você colocar no seu texto. É isso, né, que você está destacando. Perfeito. E aí vai da habilidade de cada um, do cuidado de cada um. Tem gente, como você está falando, gosta mais de tabelas, né? Você já ali em determinado momento você usou um outro mecanismo para gerar uma nuvem de palavras. Isso. Aí vai da dedicação e do empenho de cada um para tornar o seu texto mais atrativo, mais interessante para quem for olhar ele, né? E dar continuidade a esse estudo, vamos dizer assim. Exato, e pelo sistema ser colaborativo, né, é interessante fazer com outra pessoa, porque às vezes, né, esse colega, esse parceiro, ele tem uma habilidade que você não tem, ele tem uma habilidade ali de trabalhar gráficos, planilhas, tabela, fazer, e você é mais analítico. Então, isso que é o interessante, né, e apesar, eu estou colocando aqui para vocês dessa, que eu obtive, né, do arquivo de Excel, eu construí um mapa aqui, né, de quais são os países que tiveram os mais estudos, né, no Brasil teve uma relevância grande por conta de eu até elenquei isso no meu artigo, né, o nosso país tem uma sede por transparência, prestação de contas, né, imensa. Então, 22 artigos do portfólio que eu obtive foi no Brasil, então eu fiz um mapinha, ele dá um mapinha de calor ali, é interessante, né. Você começa a fazer gráficos, artigos por ano, né, por países. Então, assim, você vai dando a cara, né, do trabalho. Apesar que o sistema Parsifal, ele tem uma parte que ele faz esses indicadores, que eu vou até voltar nele para mostrar para vocês, que é a próxima etapa, que é a análise de dados. Olha lá, ele dá Isso aqui é um ponto que, assim, por ser um sistema gratuito, né? Claro que a gente espera que ele te dá um dashboard com mais, né? Com mais gráficos, com mais ferramentas ali. Mas ele dá três, ele dá 3 gráficos. Isso aqui você pode até utilizar mesmo no seu artigo, artigos por, né? Por base de dados, ele te dá o quantitativo ali, você coloca o mouse em cima, ele te dá a quantidade, na SciDirect foi 120, representou 42,9, ele te dá esse dashboard, né? Artigos aceitos por bases, então, olha lá, Web of Science foi aceito 9, ele vai te dando os quantitativos, né? Claro que, por exemplo, não tem legenda, né? Então, por isso que você tem que pegar isso daqui e lapidar ele no Excel, lapidar em um BI. Então, assim, entra um pouco da habilidade mesmo de quem está pesquisando, né? Artigos por ano, ele faz gráfico aqui, com linhas, é bem interessante essa etapa, né? Assim, se aproveitar o que o sistema oferece, né? E assim, o que não é disponibilizado, bom, o sistema me entrega até aqui. O que eu posso fazer para melhorar? Então, assim, que nem tudo é perfeito, né? Quem dera se fosse perfeito as coisas. Mas, assim, aí cabe você a evoluir, a pensar de forma diferente, que é o que eu estou tentando colocar para todos, né? A ferramenta foi até aqui para mim. Daqui para frente eu fiz o que eu pude. Fui além da minha capacidade. Então, peguei o arquivo ali do Excel, joguei no sisteminha aqui, fui criando mapas, fui criando tabelas. Tudo isso aqui serviu de base para eu construir o artigo, né? Então, aqui eu fui trabalhando, citações, fiz tabela de citações, entrei no Google, né? Escrevi no meu protocolo lá. Cada artigo eu pesquisei no Google, numa referida data, quantas citações tinha no Google acadêmico, fui relacionando elas aqui, tá? Enfim, pessoal, nessa parte foi construído desse jeito, né? O sistema, ele não termina aqui ainda, né? Essa aqui é uma parte de análise de dados. O final
O final dessa etapa é aqui, ó, no reporting, que é o relatório, que é onde você deixa o documento. Isso aqui é o documento final. Você vai selecionar ali os campos que você deseja que contenha nesse relatório. Eu sempre sugiro que selecione todos os campos, né? Ó. Aí você marca todos aqui e faz o download, né? Ele vai salvar em um arquivo docx. Deixa eu salvar ele aqui, ó, que eu vou abrir ele para vocês dar uma olhada, ó. Olha lá, ele é o relatório de tudo que você realizou dentro do sistema, né? Ele vai colocar o título, o teu nome com o seu parceiro ali, que foi o seu orientador ou o seu, né, pesquisador parceiro. Ele vai colocar o objetivo, vai fazer a descrição do plano, vai colocar o PICOC, né, que é o direcionamento da sua pesquisa, as questões de pesquisas, ó, vai estar relacionado às palavras-chave, tá? Então o sistema faz isso para você, ó. As string de busca, a string padrão, ele vai relacionar também no documento, as bases que você utilizou, critério de exclusão e exclusão também vai relacionar dentro do documento, vai também estar descrito aquelas questões que são aquelas perguntas que você criou para fazer a qualidade de cada estudo, ó. No meu caso aqui eu tinha colocado as 10 perguntas, né? Ele coloca também os critérios ali de você, das respostas, né, para essas perguntas, sim, parcial ou não, né? Então, assim, isso aqui é o relatório final do seu protocolo da revisão sistemática, né? Ó. Ele elenca também na parte de condução, ó, que é a etapa 2, as strings, ó, personalizadas, né, que você colocou descrita naqueles campos, ó, a string da Cielo, a string do SciDirect, Scopus. Se você personalizou, ela vai estar descrita aqui, tá? E no final ali, ó, ele faz a importação, né? Quantos artigos finais ali que teve. Então, isso aqui é o relatório, isso é o documento, isso você deixa salvo, né? Que dá rigor na sua pesquisa, né? E tem um detalhe que eu gostaria de destacar para vocês, que é os desafios mesmo do pesquisador estar realizando uma revisão sistemática, né? Primeiro, eu creio que é a questão da formular. Tem artigos que eu li anteriormente aí, que é formular as questões de pesquisa. E eu vou além. Às vezes o pesquisador tem dificuldade em operacionalizar essa revisão sistemática. Eu acho assim que para ter um sucesso, ele tem que estudar a ferramenta. Uma parte está sendo dispensada. Se ele quer ter sucesso, ele quer ter um resultado favorável, ele tem que estudar não só as bases ali que ele vai obter os artigos, mas ele tem que estudar a ferramenta, como é que a ferramenta trabalha, como é que a ferramenta se comporta, se eu preencher aqui, se eu preencher ali, quais são os impactos. Então, antes de mais nada, estude também a ferramenta, se municie de conhecimento para ter um melhor desempenho, né? Vou colocar como se fosse um exemplo, é como um atleta, um jogador de futebol. Quando ele vai lá fazer um jogo, ele vai lá fazer um reconhecimento de campo, ele vai correr no campo, vai tocar bola. Então é isso que eu gostaria de repassar para vocês. Eu fiz isso. Antes de fazer a minha revisão sistemática, eu estudei a ferramenta. Eu fui no YouTube, eu li tutoriais, eu pesquisei no site, olhei no Face, no Insta. Eu fui pesquisar pessoas que estavam trabalhando, ou seja, eu busquei conhecimento antes de fazer a prática em si. Isso me trouxe mais resultados, né? E um outro desafio que eu coloquei aqui é a complexidade na seleção e análise das fontes, né? Porque é diversas variáveis. É a string que tem que estar bem ajustada, é a plataforma que tem que estar bem selecionada e parametrizada, bem filtrada, né? Porque tudo isso impacta no seu resultado final. E um outro desafio que eu coloco para vocês é o uso adequado, né, dos protocolos e ferramentas. Por quê? Porque isso vai além. É uma capacidade contínua
que cada pesquisador vai ter que estar sempre se atualizando. É como conhecimento, né? É justamente o objetivo da revisão sistemática. O conhecimento ele vai sendo elaborado e as revisões sistemáticas você consegue fazer um mapeamento disso. Isso é extremamente importante na nossa vida, né? Por incrível que pareça, né? A revisão sistemática de literatura surgiu no âmbito médico e de saúde, que foi adaptada na administração, nas ciências contábeis, enfim, nas outras profissões, nas outras disciplinas, digamos assim, né? E apesar da revisão de literatura ela ser de forma sistemática, ela é diferente da comum, porque ela emprega ali protocolos rigorosos, conhecimentos específicos, e além de tudo, tem que ter esse rigor. Então, assim, é algo que tem que ser bem criterioso e bem elaborado para ter um resultado favorável, tá? Eu acho que é isso que eu gostaria de colocar para vocês. Não sei se ficou alguma dúvida, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Claudemir, eu queria agradecer sua presença aqui, né, a presença de todos. Eu sei o quanto que isso ajuda, porque ao conversar, ao trazer para esses ambientes esse tema, a gente acaba, de alguma forma, se conectando de novo, né, com essa temática, já que a gente tem, todo mundo tem diversas demandas. Isso. E essa ferramenta que você apresentou é uma forma mecanizada da gente fazer essa etapa do estudo, da sua pesquisa, e acaba ajudando bastante. Então, eu queria agradecer muito a sua presença, a presença de todos, a presença de outros professores, e se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Sim, Letícia. Na verdade, assim, quando a gente está entrando agora, né, a gente fica com várias dúvidas. As plataformas indicadas inicialmente são a Start e a Parsifal. E aí eu queria ver com vocês dois, talvez o professor Silvio também consiga falar um pouquinho, o que vocês perceberam de limitação da Parsifal em relação a outras plataformas, por exemplo, a Start, ou se vocês entendem que não tem diferença significativa. Olha, eu tentei utilizar o Start, mas eu confesso que eu não consegui, porque eu tive que instalar o Windows em Dual Boot aqui no meu computador, e eu comecei a ter problemas operacionais mesmo na própria ferramenta. Eu comecei a utilizar ela é uma ferramenta em inglês, então se a pessoa não tem um certo domínio, vai ter muita dificuldade de fazer operacionalizar essa ferramenta, tá? Eu tive um problema, creio que seja por uns quesitos de atualização, tá? Como as ferramentas vão se modernizando, a linguagem de computação vai evoluindo, não é diferente das atualizações que tem que acontecer nesses softwares. É a mesma coisa o Android, vai surgindo patch de atualizações. No meu caso, ao utilizar o Start, eu fiz todo ali o procedimento. E por incrível que pareça, o meu computador desligou por conta da bateria. Eu não tinha salvo. Eu perdi todo o meu trabalho. Então, isso eu tive no Start. Já no Parsifal eu não tive. Eu reconheço as limitações do Parsifal, mas também entendo o seu potencial. Outras ferramentas que eu utilizei, eu fiz trial, né, de 14 dias. São ferramentas boas, mas entra naquele quesito, né? Se você não paga 30 dias, 15 dias, sua conta é excluída, os seus arquivos são perdidos, né? Para mim, eu não consegui fazer uma revisão sistemática em 14 dias, porque é algo que leva um determinado tempo aí, né? Meses, digamos assim. Isso eu também notei nas outras ferramentas. E outras ferramentas, por serem pagas, têm uma determinada limitação, que é um limite de jogar os estudos. Por exemplo, te dá um limite de 500 artigos. Se você jogar mais, ele não vai fazer a leitura. Isso foi as limitações que eu encontrei. Mas tem boas ferramentas, pagas, por exemplo, né? Não sei o que o professor Silvio acha também de alguma que ele se deparou. Eu sempre digo o seguinte, né?
eu acredito que todas elas vão trazer o resultado esperado. Sim. A gente, com o tempo, você vai colocando em prática aquelas que você vai gerando mais habilidades, que você vai gerando mais experiência, ou seja, que você tem trabalhado mais. Então, o Parsifal, a gente tem achado ele interessante porque ele deixa online, como o Claudemir falou, a gente não perde o trabalho. Esses dias, aconteceu da gente entrar, de eu entrar, e ele estava, acredito que em atualização. Ele ficou por um dia, uma noite, final de tarde, noite, sem acesso. Eu falei, nossa, só faltava tudo que a gente colocou lá dentro, está perdido agora. Mas aí no outro dia, pela manhã, assim que eu entrei, já estava de novo ali, tudo que você vinha fazendo. Então, a gente tem usado esse sistema, né? O Claudemir, como ele disse, a gente tem compartilhado. Por exemplo, a Simone está fazendo o trabalho dela e coloca o Claudemir lá como parceiro. Então, quando o Claudemir está com tempo, ele entra, dá uma olhada e a gente vai trocando informações, porque como nós somos contadores, né? Isso... O pessoal que trabalha essas ferramentas são o pessoal da área de TI, de informática, né? Então, eles estão muito mais atualizados nesse tema. A gente vai usar esse mecanismo dentro da nossa área para facilitar o nosso trabalho. E aí, ao trocar essas informações com os colegas, que ele permite essa troca, muitas vezes ajuda a dúvidas, né? Porque a gente não dá conta de todas essas extensões, de como cuidar de todos esses arquivos para você... por exemplo, o Claudemir, quando ele gerou aquela plataforma ou aquele banco de dados ali em Excel, o que ele estava querendo destacar ali é que a partir daquele banco de dados, você pode gerar em outras extensões e usar em outros programas, como, por exemplo, Volsvir, né? E que vai gerar mapinhas e tabelas. E aí, nem sempre... a extensão ali em Excel é a que você usa em todos. Você tem que ir trabalhando essas extensões. E aí, ao compartilhar, o Parsifal proporcionar compartilhamento com os colegas, eu acho que nos ajuda nesse sentido de manusear esses arquivos em diferentes, como que eu poderia dizer, aplicativos, ferramentas, e vai trazer qualidade, interesse, vai gerar atenção no seu trabalho final, que é o artigo. Quando ele gerou a plataforma, aquele banco de dados em Excel, e depois gerou o Docs, aquele arquivo Docs, eu acho que é o produto final que o Parsifal geram para nós. Isso. E a partir daí você pode, como ele destacou ali, você pode trabalhar enfim, você pode trabalhar para gerar de várias formas qualidade esses gráficos, essas tabelas, essas informações para o seu texto final, né? Então, as tabelas, elas proporcionam qualidade e a gente sabe o quanto que isso passa a ser interessante ao olhar os artigos aí que já foram publicados, que é só mais uma etapa, né? Porque depois ainda vem escrever o texto, relatar o que cada uma dessas tabelas representa. Exato, exato. E uma coisa que eu gostaria de pontuar é que os outros sistemas, claro, eles entregam resultados. Eu estava olhando aqui, o Ryan anualmente é 500 reais, né, já convertido em dólar. Às vezes a realidade financeira não é a mesma para todo mundo, né? Então, assim, às vezes o pesquisador só vai utilizar uma vez, sei lá, vai utilizar 3 meses, vai ter que pagar esse valor. Então, assim, claro, né, é uma ferramenta muito boa, só que tem esse pequeno detalhe, tem que pagar um valor. E Claudemir, Oi, professor. É outra coisa, o professor Clécio, Silvana, tá por aí também, assim, é uma forma da gente ver também como que o pessoal tá trabalhando, sabe? Porque você entra lá e vê o desenvolvimento de cada... Enfim, se é um trabalho compartilhado, o que cada um tem feito, como que tem acontecido o empenho nessa divisão de tarefas. Então, é uma forma da gente estar se cobrando, vamos dizer assim, buscando dedicação ao trabalho, né? Exato, porque aí fica visível para todos, né?
Isso é muito bom, porque acho que o professor Silvio me falou esses dias, só produz com a cobrança, sem cobrança não gera resultado, né? Conforme o esperado. Vocês são professores, sabem bem disso. Tem que cobrar, né? Tem que estar rigoroso ali no cumprimento, né? Fazer a gestão do projeto em si, né? Sim. Claudemir, mas a gente queria ver se tem mais alguém que tem alguma pergunta, alguma dúvida. Ninguém? Cleston, quer falar alguma coisa? Eu queria, professor, aproveitar, eu queria pontuar, na verdade, né? Eu sempre falei, na minha apresentação do artigo, que eu, quando utilizei o Parsifal, eu atrelei com outras ferramentas, tá? Eu utilizei o Zotero, por exemplo, para fazer uma gestão desse portfólio, tá? Eu utilizei propriamente o Excel ali para trabalhar isso. Tem softwares também gratuitos, como eu sou utilizador, né, de Linux, software livres, eu utilizei vários softwares gratuitos. E às vezes eu até sei de softwares que tem até para Mac, para Windows. Então, assim, que potencializou a construção do meu estudo, né? Eu não fiquei só na ferramenta Parsifal, eu tive que trabalhar outras coisas, né? Isso contribui no resultado final, né? Teve um software que eu utilizei de estatística descritiva, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, Jamove, um software gratuito muito bom, que eu peguei essa base do Excel e joguei nele, para ele fazer para mim tabelas. Então, o Jamove e o JASP. Jamove e JASP, esses dois programas, são software livres, tem para Windows, tem para Mac, tem para Linux, ele é muito bom. Com esse artigo aí, esse arquivinho do Excel, você pode trabalhar também dentro desse software, tá? Aldemir, é o arquivo que você gerou lá do Parsifal, ok? Exatamente, aquele arquivo Excel. E você utilizou para usar em outras, buscando em outros Exatamente. Recursos. Tem também o Power BI, né, que se você saber montar dashboards, pode te auxiliar na construção ali de indicadores para você utilizar isso dentro do seu artigo. Aí fica a critério de quem está realizando o estudo, né, se faz sentido, se não faz. Tá bom. Muito obrigada. Nada. Claudemir, parabéns aí pela apresentação. É uma manhã muito rica aí de aprendizado para todo mundo. Obrigado. Agradeço também ao professor Silvio por sugerir, né, o tema e alinhar contigo, né, e também fazer a discussão. Nós do Dumpecom, né, professora Márcia, professor Zanin, professora Silvana, professor Silvio, professor Renda, demais professores, agradecemos, né, a você, professor Silvio também, a todos os membros aí que estão participando, interno, externo, né, observando tem mestrandos, já mestres, doutores, né, egressos, então é muito bacana tê-los participando das nossas oficinas, dos nossos eventos e compartilhando experiências, né, compartilhando conhecimento. Então, só tenho a agradecer a você, o professor Silvio, né, e toda a nossa equipe, né, estendo aí também um agradecimento à professora Silvana, né, e a todos do Nupecom. Também agradeço, é uma oportunidade muito boa de, né, participar disso, compartilhar conhecimento. Isso só enriquece cada vez mais o nosso conhecimento, né? Fico muito feliz, tá? Estou muito feliz mesmo em fazer parte disso, né? Fazer parte do mestrado, de estar estudando, de estar evoluindo profissionalmente e também como pessoa, que eu acho que é um dos objetivos, né? Encontrar pessoas que fazem parte da minha vida, né? Legal, eu vi a professora Lucilene, que foi minha professora, isso é fantástico. Estou muito feliz, sabe, de fazer parte, de apresentar, divulgar o conhecimento que eu obtive com os professores e compartilhar com vocês, colegas. Ótimo. Professora Silvana, quer falar algo? Eu quero agradecer, obrigada, né? Acho que
a gente vai conhecendo as ferramentas e a gente fica muito feliz, né? Eu usava Pronow, Pronow, e eu percebi muita similaridade, né? Mas, claro, o Pronow, ele vai te gerar um Excel enorme, então acho que as ferramentas vão se conversando. Então, muito obrigada, Claudemir, aprendi, vou recomendar, né, aos nossos alunos, principalmente por essa questão colaborativa, que eu acho que vai ficando cada vez mais, né, e chamar atenção que não tira a responsabilidade, né, do pesquisador, a leitura. Então isso é bem importante, né, a construção do conhecimento, se alinha o processo de tomada de decisão, mas está aí por trás a importância da leitura, né, do sim e do não em cada uma das questões que você estabeleceu no protocolo. Então, eu gostei muito, parabéns, né, obrigada, professor Cleston, professor Silvio, né, professora Simone pela participação também, mas foi bem proveitoso. Então, ficamos muito orgulhosos quando a gente vê o aluno, né, que estava ontem aí no processo aprendendo e hoje já está nos ensinando. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, professora Silvana. Pessoal, só um recado, alguns perguntaram sobre a gravação, ela ficará disponível, né, depois o Cursi vai baixar e vai ficar disponível no YouTube do NUPECOM. Ele até colocou aqui no chat já o endereço, mas na sequência ele vai fazer o processo para baixar e disponibilizar. Agradeço novamente a presença de todos e até mais, pessoal. Um ótimo dia. Até mais, ótimo dia a todos. Até mais. Um abraço a todos. Abraço. Valeu, obrigado, Claudemir. Tchau, professor. Obrigado, Abraço. Tchau, professor Clésio.